Nos importa, de qualquer forma, descobrir o que é aprender. Aprendemos de um livro ou de um mestre a respeito de matemática, geografia e história. Aprendemos onde fica Londres, Moscou ou Nova York. Aprendemos como funciona uma máquina ou como as aves constroem os seus ninhos e cuidam dos filhotes e etc. Pela observação e pelo estudo, aprendemos. Esta é uma maneira de aprender. Mas não há outra maneira de aprender, o aprender pela experiência. Quando vemos um barco no rio, as velas refletidas nas águas tranquilas, não é isso uma experiência extraordinária? E o que acontece então? A mente guarda uma experiência dessa natureza, assim como armazena os seus conhecimentos. E quando na tarde seguinte saímos para olhar o rio, esperamos ter a mesma espécie de sentimento. Aquela experiência de alegria, aquele sentimento de paz, tão raros em nossa vida. A mente, pois, está diligentemente armazenando experiência na memória. E essa memória é o que nos faz pensar, não é verdade? O que chamamos pensar é reação da memória. Tendo observado aquele barco no rio e experimentado um sentimento de alegria, guardamos a experiência e depois desejamos repeti-la. É assim que se põe em marcha o processo do pensar, não é? Mas muitos poucos de nós sabemos realmente pensar. A maioria apenas repete o que leu num livro ou o que alguém disse. Seu pensar é produto de sua limitada experiência. Mesmo se viajamos pelo mundo inteiro e temos experiências inumeráveis, se entramos em contato com muitas e diferentes pessoas e ouvimos o que têm para dizer, observamos seus costumes, suas religiões, suas maneiras, tudo isso guardamos na memória. E daí resulta aquilo que chamamos pensar. Comparamos, julgamos, escolhemos e, mediante esse processo, esperamos encontrar uma atitude racional perante a vida. Mas essa espécie de pensar é muito limitada. Está confinada numa área insignificante. Temos uma experiência, como a de ver um barco no rio, ou o transporte de um morto para os Burning Gates, ou uma aldeã transportando um pesado fardo. Tudo isso se nos imprime na mente. Mas somos tão insensíveis que essas impressões não se aprofundam e amadurecem. E é só quando temos essa sensibilidade para todas as coisas que nos cercam que há o começo de uma diferente espécie de pensar, não limitada por nosso condicionamento. Se está firmemente apegado a um certo sistema de crenças, olha todas as coisas através desse especial preconceito ou tradição. Não tem contato com a realidade. Já teve ocasião de notar as mulheres da aldeia a transportar pesadas cargas para a cidade? Quando nota, o que acontece com você? O que sente? Ou já tantas vezes viu essas mulheres passarem que nada sente, porque você se acostumou com isso e, portanto, nada observa. E mesmo quando nota uma certa coisa pela primeira vez, o que acontece? Automaticamente traduz o que vê de acordo com seus preconceitos. Não é assim? Vocês o experimentam segundo o seu condicionamento de comunista, socialista, capitalista ou outroísta qualquer. Mas se nada disso é, e nada olha através do crivo de nenhuma ideia ou crença, porém está em contato direto com a coisa, percebe a extraordinária relação existente entre você e aquilo que observa. Se não tem preconceito, nenhuma tendência, se está aberto, então tudo o que te cerca se torna extraordinariamente interessante e intensamente vivo. Eis porque tanto importa
enquanto jovens, notar todas as coisas, estar cônscio do barco no rio, observar o trem que passa, ver o camponês com seu pesado fardo, observar a insolência do rico, o orgulho dos mestres, da gente importante, dos que se julgam grandes sabedores. Observe simplesmente, sem os criticar. No momento em que os criticar, já não está em relação com eles. Já existe uma barreira entre vocês e eles. Mas se simplesmente observar, estará em relação direta com as pessoas e as coisas. Se puder, observar com vigilância, com penetração, mas sem julgar, sem concluir, descobrirá que o seu pensar se torna admiravelmente penetrante. Estará então aprendendo a todas as horas. Em toda parte ao redor de vocês há nascimento e morte. Luta por dinheiro, posição, poder, o infindo processo que chamamos a vida. E não sente, às vezes, mesmo os mais novos de vocês, curiosidade sobre o significado de tudo isso? Em geral, nós queremos uma resposta. Queremos que nos digam qual é a significação das coisas. Assim, abrimos um livro, político ou religioso, ou pedimos a alguém que nos ensine. Mas ninguém o pode ensinar, porque a vida não pode ser compreendida através de um livro. E tampouco ser compreendido o seu significado pelo seguirmos uma certa pessoa ou por recitarmos uma certa oração. Vocês e eu devemos compreendê-la por nós mesmos, e isso só podemos fazer quando estamos plenamente cônscios, muito atentos e vigilantes, observando com interesse tudo o que nos cerca. Então, descobriremos o que é ser realmente feliz. A maioria das pessoas são infelizes. Infelizes porque não há amor em seus corações. O amor surgirá em seu coração quando nenhuma barreira existir entre você e o outro. Quando observar as pessoas que encontrar, sem as julgar. Quando olhar o barco de vela no rio, apreciando a sua beleza. Não deixe seus preconceitos ensobrearem sua observação das coisas como são. Observe simplesmente e descobrirá que com essa simples observação, esse percebimento das árvores, das aves, das pessoas que transitam, que trabalham, que sorriem, algo se passa com você interiormente. Se essa coisa extraordinária não te ocorrer, se esse amor não surgir em seu coração, sua vida pouco significará. Por isso é tão importante que o educador se eduque, para te ajudar a compreender o significado de todas essas coisas. Pergunta: por que desejamos viver no luxo? Resposta: o que você entende por luxo? Vestir roupas limpas? Conservar o corpo asseado? Tomar uma alimentação saudável? Você considera isso luxo? Poderá parecer luxo ao homem faminto, coberto de andrajos e que não tem possibilidade de banhar-se todos os dias. O luxo, pois, varia conforme os nossos desejos. É uma questão de grau. Pois bem, você sabe o que te acontece se ama o luxo, se tem apego ao conforto e quer estar sempre sentado num sofá ou numa poltrona? Sua mente começa a dormir. É bom um certo conforto físico, mas exagerar o conforto, atribuir-lhe grande importância, é estar com a mente sonolenta. Já viu como são felizes os gordos em geral? Nada parece perturbá-los. Atravessar-lhe as espessas camadas de gordura.
Isso é uma condição física, mas a mente também acumula gordura. Não quer ser interrogada ou, de outra maneira, perturbada. E assim, aos poucos, essa mente adormece. O que atualmente chamamos educação põe em geral o estudante a dormir. Porque se ele faz perguntas verdadeiramente perspicazes, penetrantes, o mestre fica muito perturbado e lhe diz: continuemos com nossa lição. Assim, quando a mente está apegada a qualquer espécie de conforto, apegada a um hábito, uma crença ou um determinado lugar, a que chama minha casa, começa a dormir. E compreender o fato é mais importante do que perguntar se podemos ou não viver no luxo. A mente, que é muito ativa, alertada, vigilante, nunca se apega ao conforto. Para ela, luxo nada significa. Mas o simples fato de ter poucas roupas não indica que a pessoa tenha uma mente alertada. O sannyasi, que exteriormente vive com muita simplicidade, pode ser muito complexo interiormente, com seu cultivo da virtude, do desejo de alcançar a verdade ou alcançar a Deus. O importante é ser-se interiormente muito simples, muito austero, quer dizer, não ter uma mente atravancada de crenças, de temores, de desejos inumeráveis, porque só então a mente é capaz de pensar, explorar e descobrir realmente. Pergunta: pode haver paz em nossa vida enquanto estamos em luta com o nosso ambiente? Resposta: você não deve lutar com o ambiente? Não deve rompê-lo? O que crê em seus pais, seu fundo social, suas tradições, a qualidade dos alimentos que toma e as coisas circundantes, como a religião, o sacerdote, o homem rico, o homem pobre, tudo isso constitui o seu ambiente. Não deve romper com esse ambiente, o contestando e revoltando-se contra ele. Se não está em revolta, se meramente aceita o ambiente, há uma espécie de paz, mas é a paz da morte. Mas se luta para romper o ambiente e descobrir por você mesmo o que é verdadeiro, encontrará então uma paz de ordem diferente, a qual não é mera estagnação. É essencial lutar contra o ambiente. Você deve fazê-lo. Portanto, a paz não é importante. O importante é compreender e romper o ambiente. Daí vem a paz. Mas se buscar a paz pela mera aceitação do ambiente, ficará dormindo e tanto valeria morrer. Por isso é que, desde a mais tenra idade, deve existir em você o espírito de revolta. Do contrário, declinará. Pergunta: você é feliz? Resposta: sinceramente, eu não sei. Nunca pensei nisso. No momento em que uma pessoa pensa em ser feliz, deixa de ser feliz. Não é verdade? Quando está brincando e gritando de alegria, que acontece no momento em que você está cônscio de que está alegre. Você deixa de estar alegre. Você já notou isso? A felicidade, pois, é uma coisa que não se encontra na esfera da consciência. Quando procura ser bom, você é bom? Pode-se exercitar a bondade? Ou a bondade é algo que vem naturalmente, quando está vendo, observando e compreendendo? Analogamente, quando você está cônscio de que é feliz, a felicidade foge pela janela. Buscar a felicidade é absurdo, porque só pode haver felicidade quando não a buscamos. Você sabe o que significa a palavra humildade?
Pode-se cultivar a humildade? Se você repetir todas as manhãs, vou ser humilde hoje, isso seria humildade? Ou a humildade surge, espontânea, quando já não tem orgulho e vaidade? Da mesma maneira, quando desaparecem as coisas que impedem a felicidade, quando a ansiedade, a frustração, a busca de segurança própria deixaram de existir, há então felicidade e não é necessário procurá-la. Por que estão quase todos tão silenciosos? Por que vocês não discutem comigo? É certamente importante expressar os seus pensamentos, ainda que mal, porque isso terá muita significação para vocês. E vou lhes dizer o porquê. Se começar agora a expressar os seus pensamentos e sentimentos, ainda que hesitantemente, quando crescer não serão sufocados por seu ambiente, por seus pais, pela sociedade e pela tradição. Mas, infelizmente, seus mestres não os estimulam a contestar. Não te perguntam o que você está pensando. Pergunta: por que choramos e o que é o sofrimento? Resposta: um menino deseja saber por que choramos e o que é sofrimento. Quando você chora? Chora quando alguém te toma o seu brinquedo, ou quando te magoa, ou quando perde uma partida, ou quando o seu mestre ou seus pais te repreendem, ou quando alguém te bate. À medida que você se torna mais velho, chora cada vez menos, porque você se endurece contra a vida. Muitos poucos de nós choramos quando somos mais velhos, porque perdemos a extraordinária sensibilidade da meninice. Mas o sofrimento não é apenas a perda de alguma coisa. Não é simplesmente o sentimento de sermos barrados e frustrados. O sofrimento é uma coisa muito mais profunda. Veja, existe uma coisa que se chama falta de compreensão. Quando não há compreensão, há muito sofrimento. Se a mente não ultrapassar suas próprias barreiras, haverá sempre aflição. Pergunta: como podemos nos tornar integrados e sem conflito? Resposta: por que você se opõe ao conflito? Todos parecem pensar que o conflito é uma coisa terrível. Nesse momento, vocês e eu estamos em conflito? Não? Estou tentando lhes transmitir algo e vocês não estão compreendendo. Há, portanto, uma espécie de oposição, uma espécie de conflito. E o que há de mal no atrito, no conflito e na perturbação? Vocês não devem ser perturbados? A integração não vem quando a busca com o evitar do conflito. Só pelo conflito e pela compreensão do conflito pode haver integração. A integração é uma das coisas mais difíceis de alcançar, porque ela representa a completa unificação de todo o seu ser em tudo o que faz, em tudo o que diz e em tudo o que pensa. Não pode ter a integração sem a compreensão das relações. Suas relações com a sociedade, suas relações com o pobre, com o aldeão, com o milionário e com o governador. Para compreender as relações, deve lutar com elas, deve contestar e não meramente aceitar os valores estabelecidos pela tradição, por seus pais, pelo sacerdote, pela religião e pelo sistema econômico da sociedade a que pertence. Eis porque é essencial estar em revolta, pois de outro modo nunca terá a integração.